Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 8. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 11, onde está escrito assim: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Dentro destes dois versículos e outros que faremos menção, vamos hoje meditar sobre o semeador, a semente e o solo. Nós encontramos na natureza a necessidade desses três elementos, que eles são indispensáveis para que haja uma boa semeadura e, consequentemente, uma boa colheita. Jesus, no seu ensinamento, ele trouxe muitas lições das coisas naturais e conhecidas das pessoas para, através do que elas já tinham algum conhecimento, o Senhor Jesus pudesse trazer-lhes lições espirituais que pudessem ser aprendidas por ele, e isto, quando parte-se do conhecido para o desconhecido, torna-se mais fácil a assimilação do ensino e, portanto, o aprendizado ele é muito seguro, muito firme. Como também Jesus começava das coisas naturais e passava para as coisas espirituais. Esta era a maneira prática de Jesus ensinar. E ele foi muito feliz neste método de ensino, que todo o ensinamento de Jesus está condensado nos evangelhos, e nós encontramos ali como cada um ouviu e compreendeu aquela lição que foi dada por Jesus. Hoje estamos diante de uma parábola. Jesus falou muito por parábolas. Parábolas são comparações que se fazem para acrescentar e aumentar a compreensão das pessoas, partindo, como eu disse, do conhecido para o desconhecido. O que nos importa esta manhã é falar sobre esses três elementos: o semeador, a semente e o solo. Um depende do outro. Se faltar um, não haverá o necessário. Então, nós, partindo deste princípio, nós vamos entender o que é que a palavra de Deus diz. Jesus, falando de maneira através de parábola, ele segue esta parábola dizendo: e quando o semeador saiu a semear. O semeador saiu com semente para semear no solo. Então diz: o semeador saiu a semear a sua semente. Quando ele semeava, caiu alguma junto do caminho, e ela foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Então, na caminhada do semeador, uma semente caiu junto do caminho. E o caminho é um lugar onde as pessoas passam frequentemente. E ao cair no caminho, ela foi pisada e as aves dos céus vieram e comeram-na. A segunda parte da semente que o semeador carregava diz-nos que ela caiu sobre pedra. E quando ela nasceu, ela logo se secou, porque na pedra não tinha umidade. Era uma sequidão. A outra caiu entre espinhos,
e crescendo ela, os espinhos a sufocaram. Então, observamos 3 tipos aqui já de solo. Os solos são variáveis, os semeadores são variáveis. A semente, ela é segura, ela não pode ser uma semente variável. Mas o semeador e o solo, sim. Porque a semente é única. Os semeadores são tantos quantos houver necessidade. Os solos são variados na sua composição. Daí a resposta de cada semente de acordo com o solo onde ela foi lançada. E diz, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. 100 dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu disse que para que haja a semeadura e a colheita, é preciso que haja 3 elementos interligados: o semeador, a semente e o solo. Se tiver o semeador e a semente e não tiver o solo, nada se aproveita. Se tiver a semente e o solo e não tiver o semeador, nada se apresenta. Se tiver o solo, mas não tiver a semente ou o semeador, também nada se aproveita. Então, um depende do outro. O semeador depende da semente e a semente depende do solo. A semente, ela precisa ser levada. E quem leva esta semente, na linguagem bíblica e natural, é o semeador. O trabalho do semeador é um trabalho indispensável, porque se o semeador não trabalhar, não vai produzir. Se não produzir, ninguém vai sobreviver sem a colheita, sem o mantimento, sem o alimento, sem o que for preciso. Então, a necessidade do semeador e a necessidade também da semente. Não adianta o semeador correr o campo, correr o solo, somente na imaginação, sem que tenha concretizado a semente nas suas mãos para ser distribuída e colocada sobre o solo. Então, não é somente o semeador e o solo. Ele vai depender da semente. E a semente, para produzir, ela vai depender do solo. Então, este trabalho de levar a semente ao solo é o trabalho do semeador. E o trabalho do semeador é um trabalho lento, é um trabalho com paciência e com esperança e expectativa. Ele planta, ele coloca a semente no solo, ou seja, na terra, e ele não fica todo dia vendo se ela está brotando ou não. Ele coloca e crê que a vida está dentro da semente. E a semente, em contato com o solo, ela vai produzir, ela vai germinar e ela vai trazer à realidade aquilo que o semeador está esperando daquela semeadura. Ela vai nascer, crescer, produzir e vai chegar o tempo da colheita e isto vai trazer alegria a tantos quantos participaram tanto do plantio quanto da colheita. A semente não pode ser contaminada, não pode ser uma semente ruim, ela precisa ser uma semente boa, porque a vida está dentro da semente. Se ficar a semente, permanece ela só. Mas se a semente for lançada no solo e morrer, ou seja, e abrir, ela vai nascer e vai produzir muitos frutos. E será uma árvore abençoada, porque o segredo está na semente. Jesus disse aqui que a semente, dentro desta parábola, é a palavra de Deus.
Ele diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 4, e o versículo de número que observamos aqui, o versículo que diz que eles anunciavam a palavra. Ou seja, no versículo 14, o que semeia, semeia a palavra. Então, a palavra de Deus é conhecida como sendo a semente do evangelho, a semente do reino. Então, esta semente precisa ser colocada em cada solo. O solo que nós encontramos aqui nesta parábola, ele faz referência ao coração das pessoas. E conforme observamos, existem 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, aonde serão plantadas as sementes, a palavra de Deus. No entanto, em alguns solos, esta palavra se tornará, não digo infrutífera, porque ela vai produzir, ela vai nascer, ela não vai se sustentar por causa da condição daquele solo que não lhe oferece nenhuma segurança para a sua continuidade. E, portanto, ou ela será pisada, ou ela morrerá, ou ela se secará. Mas haverá um tipo de solo onde esta semente será lançada, e ao ser lançada neste solo, ela vai produzir. E as perdas que aconteceram dentro de outros solos, neste solo, ela vai compensar aquelas perdas. E nós observamos o que é que diz a palavra de Deus. Então, nós já sabemos que para uma semeadura, há necessidade do semeador, da semente e do solo. O semeador são diversos. A semente é única, é a palavra de Deus. Não há 2 tipos de semente, há um único tipo de semente. O solo é variável, o semeador é variável também, são diversos. Então, a semente depende do semeador levá-la ao solo. Ela precisa ser colocada no solo. E o solo precisa dar condições para que aquela semente ela germine e ela produza. Então, o que Jesus diz aqui é o seguinte: ele disse que uma parte da semente, ou seja, da palavra, caiu junto do caminho. E ele explica aos discípulos o que quer dizer cada uma dessas coisas. A semente, já vimos aqui, é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear, ele levou semente. Esta semente é a palavra de Deus. A primeira parte caiu junto do caminho, e diz, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A explicação de Jesus é: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, é uma vida vulnerável, é um solo sobre que não tem profundidade, aonde a semente possa colocar as suas raízes. Então, este junto do caminho são aqueles que ouvem, mas antes que lhe desça ao coração, diz-nos a palavra que o diabo vem e arrebata, tira do coração, coloca outras coisas para que a pessoa não dê atenção à palavra de Deus. O segundo tipo que Jesus diz, outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação
se desviam. Jesus disse aqui que estes aqui que caíram sobre pedra secou-se porque não tinha umidade. Então a terra precisa da umidade. Água, sol e calor. Esses três elementos contribuem para a germinação da semente. Água, ar e calor. Tudo isso é o que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem estas qualidades. Deus nutre a sua palavra no coração das pessoas e ela produz, ela germina e ela vai trazer resultados. Então, sobre pedra, eles recebem, como não tem raiz, logo as tentações vêm e eles desistem. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Então a explicação é, e aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Então esta que caiu entre espinhos, quando vem a riqueza, os cuidados, os deleites, toma a atenção e o coração da pessoa e ele então não vai produzir fruto, vai se tornar infrutífero. Então veja a paciência que deve ter o semeador. Nós encontramos aqui em 3 tipos de solo que ele não teve resultado. Por quê? O semeador não semeou, ele semeou. A semente era ruim? Não. A semente é a mesma, igual para todos os solos. Então o problema não está no semeador e não está também na semente. Mas descobrimos aqui que o problema está no solo. E o solo é o coração das pessoas. Então veja quão variado é a reação no coração das pessoas quando se lhes anuncia o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra da salvação. A maneira como as pessoas reagem é totalmente diferente entre si. Então, uma semente é aquele que cai o caminho e, ao cair do caminho, o diabo vem e tira o que foi semeado. Os que caem sobre a pedra são aqueles que ouvem, mas não têm raiz e no tempo da tentação, da luta, eles abandonam. Os que caíram entre espinhos são os que ouvem a palavra e são sufocados pelos cuidados e pelas riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Porém, a quarta parte diz-nos aqui, e outra caiu em boa terra. E veja, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, dizia, quem tem ouvidos, ouça. Então, observe, aqui caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, de 4 tipos de solos aonde a semente foi semeada, apenas um tipo de solo produziu o esperado para o semeador. Foi aquilo que foi plantado em boa terra. Então nós observamos, não devemos semear e ao primeiro sinal de que aquela semente, ao não cair em um solo próprio e bom, não vai produzir. E não produzindo, pode desestimular o semeador. E ele pode, então, desanimar-se daquela semeadura. Mas o que nós observamos na palavra de Deus é que o semeador, ele deve ser firme. Ele não deve desistir e desanimar. Se a semente caiu num solo que não é produtivo, ele tem que continuar certamente na sua perseverança e paciência. Chegará o momento em que a semente vai cair numa boa terra,
num coração produtivo e ela vai produzir para o reino de Deus. Então, o que é que o semeador faz? Ele semeia. E semeia o quê? A semente. Qual é a semente de que nos fala a palavra de Deus? A semente é a palavra de Deus. O semeador são os mensageiros, são os evangelizadores que saem proclamando, propagando, anunciando de maneira coletiva ou de maneira particular, pessoal, o evangelho, o evangelismo em massa, o evangelismo pessoal. Ele está levando a semente, a palavra de Deus, implantando-a nos corações que encontrar pelo caminho. Então nós encontramos aqui que o principal é a semente. Sem semente não tem valor o semeador, não tem valor o solo. Sem o semeador, a semente também fica infrutífera. Ela fica guardada, sem que alguém a leve ao solo. Sem o solo, não tem onde colocar a semente. Se não tem solo, não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter o calor. Não vai ter água, ar e calor, ou luz. Então ela não vai produzir. Então há necessidade de que tenha o semeador, a semente, o solo e as condições. A terra, o ar, a água e o calor. Então, estas coisas são necessárias para que a semente, então, ela venha produzir. Então, como é que se faz a semeadura? O livro de Salmos deixa registrado que o semeador, quando ele sai, ele pode ir muitas das vezes com dificuldade, chorando, mas ele vai semear na expectativa de que vai trazer o resultado. No Salmo 126, o verso 6, está escrito: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Toda sementeira é difícil, é preciso ter perseverança e paciência. Mas quando chegar o momento da colheita, ele despertará gozo, alegria e celebração naquele coração de ver o resultado. Então, a semeadura, ela deve ser feita em amor, seguindo o caminho, levando a semente e colocando-a no coração das pessoas através da pregação. Onde se deve semear? Deve escolher o lugar para semear? Não, porque nós não conhecemos o coração humano. Se nós começarmos a escolher a quem lançar a semente, nós corremos o risco de desprezar uma boa terra e lançar semente em terras que não são produtivas, em solos que não são próprios, como junto ao caminho, sobre pedra e entre espinhos. Como nós não sabemos a realidade de cada coração, que no entendimento bíblico são os solos, os corações das pessoas, então nós precisamos semear a todo tempo e em todo lugar. Não escolher a quem semear, mas a quem se apresentar e Deus conduzir, que nós possamos lançar ali a semente da palavra de Deus. E onde devemos semear? Devemos semear em todos os lugares. Em todos os lugares. Isaías, no capítulo 32 e o versículo 20, deixou registrado o seguinte: 32 e 20. Bem-aventurado vós os que semeais sobre todas as águas e que enviais o pé do boi e do jumento. Semear sobre todas as águas. Águas aqui significa os povos. Então, semear sobre todas as pessoas, independente de qual seja a natureza daquele coração
ou daquele tipo de solo, a semente precisa ser lançada. Quando nós devemos fazer esta semeadura? Se semearmos pela manhã, à tarde podemos então nos recolher para um descanso. Se semearmos à tarde, de manhã não faremos a semeadura. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Em Eclesiastes, no capítulo 11, nós encontramos aqui, no versículo de número 6, onde diz-nos assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, dado o momento em que nós não sabemos a natureza do solo ou do coração, aonde vamos lançar a semente, a palavra de Deus, nós não podemos recolher a nossa mão. Nós devemos, então, semear pela manhã e semear também à tarde, porque não sabemos se esta ou aquela vai produzir, vai ser boa, ou se ambas serão boas. Então, o trabalho do semeador deve ser um trabalho incansável. Ele não pode se deter, ele não pode parar. Nós fomos chamados por Jesus para sermos os semeadores. Quando Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo, vocês como semeadores vão levar a semente do evangelho, a palavra de Deus e colocar diante das pessoas para que esta semente adentre aquele coração e ela possa produzir para o reino de Deus. Bem verdade que, como eu disse aqui, deve haver uma interligação entre o semeador, a semente e o solo. E o solo, para ele ser produtivo, ele precisa de água, ar e calor, ou luz. Nestas condições, este solo vai ter as condições necessárias para que a semente lançada ali, que a vida está dentro da semente, ela vai abrir e ela vai gerar. Quando a palavra de Deus é anunciada e o pecador ouve e crer, e aquela palavra desce ao coração, aquele coração, sendo uma boa terra, a semente vai abrir, vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos para a glória de Deus. Por outro lado, se aquele coração for a semelhança da beira do caminho, a palavra entra e o adversário tira. Se for aqueles que estão, conforme nós observamos aqui, os que forem sobre pedra não terão profundidade, não terão raiz. Então, quando vem a tentação, eles desistem. Os outros são aqueles que foram semeados entre espinhos. Quando chega os cuidados da vida, dos prazeres, dos deleites, eles desanimam-se. Mas o que foi semeado em boa terra, ninguém tira de lá. Ele vai produzir 100 por 1. Veja, de 4 tipos de solo, o semeador só teve resultado em um tipo de solo. Digamos que de 100%, ele teve 25% de resultado no solo da boa terra. Mas acontece uma coisa, quando a semente que ele lançou e caiu na boa terra, ela produziu 100 vezes mais. Então veja, aquela perda que ele teve naqueles 3 tipos de solo foi compensada no solo da boa terra, porque a palavra caiu, germinou e produziu resultados para a glória de Deus. Então, eu e você somos chamados na palavra de Deus como os semeadores, aqueles que saem andando e chorando, levando a semente, plantando, colocando na terra, mas quando chegará o tempo da colheita,
voltaremos com alegria, trazendo os molhos, o resultado, as almas salvas para Cristo Jesus, para que sirvam a Ele com alegria. Então, e a semente é a palavra de Deus. Nós não podemos trocar a semente. Se colocar outra semente, ela não produz no reino de Deus, porque cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Então, a semente é a palavra de Deus. Então, eu tenho que levar a palavra de Deus. E o solo serão os corações que vão receber aquela mensagem e vão crer. Porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, o coração abrindo-se, a palavra entronizando-se, ela vai gerar e ela vai produzir para a glória de Deus. Então fica para nós esta orientação. Como semeador, nós precisamos ter a semente e não devemos guardá-la, mas devemos semear, lançar ao solo. E o solo são as pessoas com as quais vamos encontrar e falar de Jesus para elas, para que entendam, compreendam, creiam e decidam-se a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e servi-lo com alegria, fé e dedicação. Então aqui está o semeador, a semente e o solo. Um depende do outro. Não age sozinho nem individualmente, mas um depende do outro. O semeador depende da semente e do solo, a semente depende do semeador e do solo, o solo depende do semeador e da semente. Então, havendo esta junção, haverá, na verdade, uma boa semeadura e, consequentemente, terá uma boa colheita que será feita com alegria e com celebração. Então, que eu e você sejamos este semeador de que a palavra de Deus anuncia, que tenhamos a semente, a palavra de Deus, no coração e na boca para anunciar, e que possamos ter diante de nós solos, corações dispostos a ouvir a palavra de Deus e ali então ser gerados pela palavra e produzir frutos para a glória de Deus. Que cumpramos a nossa finalidade aqui na terra. O semeador não pode se dar ao direito de ficar sem semear. Semeou pela manhã, à tarde não precisa. Semeou hoje, amanhã não precisa. Não. Que diz a Bíblia, semeia pela manhã, semeia à tarde, semeia todos os dias, semeia em todos os tipos de coração, porque não sabe se este ou aquele vai produzir. Mas semeia abundantemente a semente da palavra de Deus e deixa que os resultados serão produzidos pelo Senhor e para a glória de Deus. Então, ficamos nesta convicção de como semeador, nós não podemos parar, nós temos que ter semente e semeá-la em corações carentes e necessitados. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.